Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam então todos muito bem-vindos a este episódio muito especial para os homens do fraco. Eu quero acreditar que para as conversas do caralho também. Ainda não percebemos muito bem o que é que está aqui a acontecer, se é uma OPA das conversas do caralho aos homens do fraco, se é uma fusão amigável entre os homens do fraco e as conversas do caralho. Daqui a pouco tentaremos entender tudo isto. Eu confesso que já disse mais vezes caralho neste bocadinho do que em todos os episódios dos homens do fraco. Habitualmente os homens do fraco são só uns bonequinhos, todos pimpões nas redes sociais, ou umas vozes que saem das colunas de som em todas as plataformas de podcast ou até no YouTube. Já agora fica aqui a porta de entrada para qualquer dos locais onde nos quiserem visitar. Nós estamos em www.homensdofraco.com. Ora, as conversas do caralho acontecem com imagem real. Isto para nós é uma grande novidade. Mas nós vamos seguir o alinhamento normal de um episódio dos Homens do Fraco e assim teremos duas cobranças nacionais e teremos duas cobranças internacionais. Iremos caminhar por temas mais filosóficos. No primeiro tema nacional vamos tentar descobrir porque é que somos tão diferentes dos nossos antepassados. Para o segundo tema nacional vamos refletir sobre a estagnação de Portugal nos últimos 20 anos e tentar encontrar explicações e soluções. Internacionalmente vamos pensar na demografia do mundo com o aumento dos reformados em oposição à necessidade dos recursos humanos no mundo do trabalho. E vamos fechar a porta, lá mais para o fim, com a conspiração ou uma ação real em marcha do Fórum Económico Mundial com o Great Reset e a Agenda 2030. Deixem-me apresentar os homens do fraco, já agora, Miguel. São o Diogo Hofbauer, um portuense com raízes alemãs, portista, é amante de literatura, cerveja e sátira política, é um jornalista de formação e que, entretanto, ganhou juízo e ficou professor de vocação, ou por vocação, aliás, isto mesmo em Portugal. O Gonçalo Galvão Gomes é um lisboeta que vive em Berlim, na Alemanha, há quase uma década, é gestor e analista de dados, especialista em produtividade, foi candidato como cabeça de lista nas legislativas de 2015 e 2019, mas a sua inabilidade para a política ficou bem expressa na sua não eleição em ambas as vezes. Vive com 3 gatas, uma delas é búlgara, com quem já está prestes a casar, palavras dele, eu não sei se ela sabe. Eu, entretanto, apresento-me, eu sou o Zé Carlos Barbosa, sou uma espécie de moderador, sou pequenino, sou novinho, sou fofinho, e connosco, já agora, para os ouvintes dos Homens do Fraco, deixem-me apresentar o Miguel Milhão. Ele é o representante das conversas do caralho, os tais que estão a fazer uma OPA sobre os homens do fraco. O homem que aos 23 anos fundou a Prozis, é uma das maiores empresas de nutrição desportiva da Europa, se calhar até do mundo. Teve, e acho que ainda tem, cabras no escritório. Tem uma grande paixão que é colecionar automóveis e sente-se inspirado na ética cristã ocidental. Eu tinha-lhe pedido uma ajuda para escrever uma pequena bio para apresentar e ele respondeu-me com isto que eu acho fantástico. Portanto, nasceu, com 20 anos viu Deus e tornou a nascer, aos 23 casou, teve um filho aos 24, aos 26 e aos 29, portanto 3, se não falham as contas, eu sou como o Guterres. Entretanto, tinha ficado rico aos 27, aos 30 ficou muito rico, decidiu respirar aos 31 e reformar-se aos 32, aos 33 recomeçou tudo e aos 34 estava a divertir-se tanto que aos 35 transformou completamente a Prozis e é aos 36 que faz dela grande. O que ela é hoje. Miguel, antes de mais, muito obrigado por nos teres recebido. Nós estamos nestas instalações fantásticas, com uma equipa parece-me fantástica também. Muito obrigado. É um privilégio estar contigo. E eu queria-te começar por perguntar em que idade é que estás e onde? Ora bem, eu antes de responder à pergunta, muito obrigado por estarem aqui e foi giro eu gostei, não ouvi nenhum podcast, ou seja, isso é mau. Não ouvi no sentido que eu gosto de ser apanhado desprevenido e foi uma surpresa interessante. Se calhar vou começar a ouvir o vosso programa. Gostei da introdução. Eu não sou colecionador de carros, aliás, eu tenho 0 carros. Fantástico. Sim, não tenho nenhum carro. Eu muitas vezes venho para o escritório de boleia ou venho de Uber, se estiver aqui em Portugal. Fantástico. Mas de onde é que vem esta? Eu li isto já alguns. Tive muitos carros e os jornalistas escrevem o que quiserem, não é? Claro. Ou seja, é um bocado incontrolável. E é bonito, sabes que quando vi isto imaginei-te logo assim a fazer e com a coleção. Exato, imaginaste-me logo com a minha coleção de carros, de 200 carros
Exatamente. E há gente, conheço pessoas que têm coleção de carros e é giro, mas a questão é, eu não sou grande colecionador porque eu não me apego muito às coisas e portanto eu gosto de coisas novas, gosto de inovação, não coleciono nada. Se calhar a única coisa que coleciono são experiências, não é? Experiências de sítios que visito, pessoas com quem falo, e que também isso é um bocado efêmero no sentido em que duramos pouco. Fantástico. Depois a pergunta que tu onde é que eu estou? Que idade é que eu estou? Eu recentemente mudei o meu aniversário, já fica também aqui a dica. Nós normalmente falamos no ano de nascimento, eu quis mudar para o momento da minha fecundação. Por isso eu saltei dos 39 para os 41. Vou fazer 41 anos agora no dia 2 de junho, que é a idade, o dia que eu escolhi. Para não ser o dia da criança. Eu quase que me assustei, que eu pensei, digo assim, queres ver que ele também já mudou de pronome? Exato. Mas eu, por exemplo, nos Estados Unidos estou a pensar em mudar o meu nome para Mike Billions. Isso é verdade, por isso é que eu tenho a minha personagem Mike Billions. Ou seja, tu depois nasces Billions, pelo menos tens de transformar em Billions, não é? É isso. E foi o que me aconteceu a mim. Portanto, eu passei esta idade que eu considero a idade mais importante de um homem, que é quando chega aos 40 anos, que os gregos diziam que era a idade acho que era, chamam-lhe Floritá ou qualquer coisa assim, não me lembro da expressão. Sim. Que é a idade onde um jovem se torna homem aos 40 anos. Só eram considerados homens quando chegavam aos 40. Antes dos 40 eram tipo putos, que nós chamamos hoje putos. E hoje já me sinto uma pessoa mais madura, certamente. A minha intervenção agora na Prozis é muito mais filosófica e dou apoio como, digamos, planeador, mas num aspecto mais... Sou sócio, não é? E o meu contributo é mais... Não faz as coisas executivas diárias, digamos assim. Boa. Ora bem, eu não sei se vocês querem, os meus ilustres colegas querem, vamos avançar. Vamos para a conversa? Vamos lá. Vamos cobrar, que é isto que os homens do fraco fazem, e então viemos às conversas do caralho exatamente para cobrar. Okay. Ora bem, como habitualmente o primeiro tema é nacional e vem pelas mãos do nosso anfitrião, e neste caso o Miguel vai refletir sobre a ética clássica versus a ética pós-cristianismo. Vocês querem começar pela minha? Porque é sempre o convidado que abre as hostilidades, e és tu que também que vais fechar, portanto, vais fechar o programa. E portanto eu vou-te fazer aqui uma introdução àquilo que tu propusestes, e tu querias fazer a pergunta: porque é que somos tão diferentes dos nossos antepassados? Exato. É muito interessante que comeces por aqui, já que eu já te ouvi fazer um paralelismo entre a tua aventura da Prozis, na Prozis, ou com a Prozis, e a partida das caravelas portuguesas para o mundo. Isso. E é com ou seja, é com estes que também queres comparar os portugueses de agora? Eu também poderia comparar, seria uma conversa interessante também. O que eu queria comparar era mais a diferença entre o clássico e a sociedade cristã que se desenvolveu depois a partir do século III e que foi o que temos até hoje, tirando uma interrupçãozinha do fascismo, não é? Sim. Que, digamos, que interrompeu essa visão. Mas também podemos falar nos portugueses, podemos falar no que vocês quiserem. Não, tu é que escolheste o tema. Eu gosto de falar sobre o cristianismo, gosto. Então siga. Porque as pessoas não percebem a dimensão e a profundidade do que é que o cristianismo é para alguém do mundo ocidental. Então, deixa-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo, que é... Tu vais desenvolver aquilo que queres falar, a tua ideia, que é essa, é isso que não nós... Não é minha, isto são ideias coletivas, não é? Mas é importante aqui, nós gostamos nos Homens de Fraco é ouvir também, acima de tudo, quando temos convidados, é ouvir a opinião deles. Exato. E sim, mas a tua opinião está sempre expressa, baseada agarrada das pessoas, assim, não é? E convidar o Diogo e o Gonçalo a meterem-se, digamos assim, na conversa quando quiserem. Interessante. Okay? Também ficamos assim. Se tiverem questões a colocar, não te importas que eles coloquem as questões. Sim, é logo. Ok, siga. Porque o tema também tem a sua profundidade, é muito engraçado. Posso começar? Siga. Então eu começava desta forma. Os romanos, não é? E os gregos, vamos imaginar os espartanos, invadirem uma cidade vizinha e escravizarem a população toda era uma coisa vista com um olhar positivo. Quando o imperador romano César invadiu a Gália e matou 1 milhão de pessoas e escravizou 1 milhão, fizeram-se músicas e fizeram-se teatros sobre as grandes conquistas que foram e o incrível que foi. A mentalidade de uma pessoa clássica era fundamentalmente diferente da mentalidade que vem a posterior. A partir do século III, quando se normaliza o cristianismo e a ideia do cristianismo,
E é importante perceber o que é, se calhar contextualizar o quão estranho isto é para um grego ou para um romano, que é na época clássica a visão do mundo era poder, vigor, força, conquista, certo? É isso que o Império Romano foi feito baseado na conquista de outros povos, escravidar os outros povos e sacar energia dessa forma. E foi assim durante milhares e milhares de anos, até que um dia chega um Deus, não é? Que se crucifica a si próprio, não é? Porque se é Deus, então ele deixa-se crucificar, não é? Escolhe a crucificação, é uma espécie de Deus fraco, vamos chamar assim. E aquela cruz era usada como um instrumento de tortura e de poder e de medo. E o cristianismo conseguiu transformar, demorou cerca de 7, 8 séculos até se usar a cruz, eu pessoalmente nem uso, mas conseguiu transformar aquilo numa cena de esperança e salvação. A sociedade foi evoluindo, ela foi progredindo e foi cada vez ficando tão... começou a ficar tão marcado nas populações. Nós estamos a viver há 1700 anos no cristianismo, não é? Há igrejas aqui em Portugal que têm mais de 1000 anos, não é? Ou 800, 700 anos, há sítios onde têm mais de 1000 anos. Sim. Então isso significa o quê? Significa que hoje as pessoas perderam a noção de que toda a sua ética e a forma como eles pensam é cristã. Até os ateus são cristãos, dizem muitas pessoas e muitos escritores. O que é curioso é que eu podia dar alguns exemplos que não são naturais, e há um escritor muito interessante que escreve sobre isto, ele chama-se Tom Holland, e ele diz o quê? Ele diz, por exemplo, que o próprio comunismo tem muita influência cristã, apesar do comunismo querer destruir as instituições. De onde é que vem o último será o primeiro e o primeiro será o último? Esta ideia não nasceu do comunismo, esta ideia vem do cristianismo. De onde é que vem a ideia de destruir a instituição igreja e destruir os ídolos? Isto vem do cristianismo também. E outras ligações, como por exemplo aquela cena do um dia o debate entre o proletariado e o chefe, ou lá como é que se chama, as classes, onde as classes um dia serão julgadas, o grande julgamento, que também vem. Ou seja, nós vimos aqui o momento da história que foi muito especial. Isto foi mais ou menos estável até chegar ao momento em que há conflitos de sociedade, visões diferentes, e o pessoal fica muito admirado, por exemplo, porque é que os chineses estão a fazer aquilo àquela minoria muçulmana, porque é que os fundamentalistas islâmicos crucificam pessoas e matam pessoas e não sentem diferença nenhuma, porque as suas estruturas de ética são absolutamente diferentes. Eu valorizo o cristianismo de uma forma tão mais do que religião, é uma questão de ética. Os próprios direitos humanos são todos assentes. São todos assentes no cristianismo, não é? Todos, não há um que não seja. Ou seja, que eles vêm de todo o mundo ocidental. A igreja protestante, a igreja católica espalhou-se do mundo, influenciou, vai à Indonésia. E há uns são protestantes, outros são católicos, outros são muçulmanos, há várias religiões, como é natural, mas estou a dizer, é uma religião global que é dominante por causa do poder dos seus países, e então os outros acabaram por ter que se adaptar um bocado à nossa ética, no sentido que ou adaptas-te à nossa ética ou nós obrigamos-te a adaptar à nossa ética, não é? É um bocado assim que funciona. Mesmo o islamismo é uma religião que tem uma estrutura de luta, conquista, muito similar até à época clássica, e teve que se adaptar nos tempos modernos. O que acontece, e para finalizar se calhar o meu pensamento, é que Nietzsche, quando demonstra aquele nojo em relação ao Deus crucificado, que ele diz, isto não tem jeito nenhum, isto só um Deus crucificado, sem poder, sem vigor. Ele gostava dos clássicos, não é? E isto só nos está a impedir de ser o super-homem, aquele que vai se eliminar destas questões éticas que não servem para nada. E isso transformou-se no quê? Na antítese do que é o cristianismo, que foi a coisa mais parecida que nós temos, que é o fascismo e, nomeadamente, o nazismo, não é? E o curioso é que
o nazismo, até é engraçado que o Hitler odiava os judeus porque terem feito o cristianismo, ou seja, Terem provocado. É curioso. Mas Isto tem implicações na sociedade e depois elas continuam. Se calhar para eu terminar, só me falta aqui um pedaço, que é a sociedade hoje está muito menos religiosa, nota-se perfeitamente. E estás exatamente a levar a conversa para aquilo que eu te queria perguntar. Exato. E como é que tu identificas agora a nossa sociedade? Já que olhaste para trás, não é? Sim. E como é que tu olhas agora? O que é que está agora a acontecer? Existe um bocado este às vezes eu olho para os jovens e parece-me que existe uma grande massa deles que deixa-se ir na onda, se calhar é um pouco moda não sermos muito religiosos, muito... Completamente. Percebes o que eu estou Parece a perguntar? que é, como é que os putos dizem, é uma coisa Fora de vergonha, fora de moda, não é? Portanto, como é que tu olhas agora para... Eu acho que objetivamente nós temos sempre religião. Nem que seja a ciência. A ciência é a religião da indução, não é? Ou seja, tu tens que acreditar em alguma coisa. Acreditas na indução. Acreditas que pelo processo indutivo vais cada vez chegar a uma coisa mais próxima da verdade. Ou seja, tudo é crenças. Nós não sabemos grande coisa. E definitivamente a religião deixou de ser moda há algum tempo atrás. Não é? É normal. Acho que são ciclos. Uma coisa que se nota é que... Mas os valores continuam, não é? Achas? Acho absolutamente. Claro que vão sendo alterados porque não estão escritos. Ou seja, a religião está escrita. A religião demorou 1700 anos até conseguir acabar com a escravatura, 1800 anos. São coisas que demoram. Tudo isto mas nasceu tudo do cristianismo, a ideia de somos todos iguais. Grego, romano e judeu, toda a gente é a mesma coisa. Isto não existe em mais nenhum sítio nenhum, atenção. É preciso ter a noção de que não há nenhuma filosofia no mundo diferente do cristianismo que diga que somos todos iguais. Isso não existe. Não existe nos muçulmanos, não existe nos hindus, não existe nos chineses, não existe nos japoneses, não existe em lado nenhum. Ou seja, a inovação do cristianismo, uma das inovações foi essa. E isso entrou nos nossos direitos humanos da forma como nós vemos o mundo, não é? Mas não entrou em toda a gente. Há muita gente no mundo que não pensa assim. A nossa sociedade, e o que nos interessa aqui, os jovens, e o que está a acontecer no nosso caso, é o Deus sacrificado, não é? É aquela cena que o cristianismo ensina, que está entranhada nas pessoas e que vocês devem também, se calhar, sentir isso dentro da vossa ética, que é a proteção do inferior pelo forte, proteger o mais fraco. Isto também é uma coisa que é uma inovação, não faz muito sentido proteger o mais fraco. Em termos de evolução, progressão, não é? Os espartanos tinham um conselho que olhavam para as crianças e diziam isto é para matar, que isto não tem qualidade suficiente. Os nazis faziam a mesma coisa, reparem a ligação, não é? Os deficientes é para matar. E curiosamente nós estamos a fazer a mesma coisa. No caso do aborto é a mesma coisa. Que é, isto é um empecilho, é para matar. Muito parecido, ou seja, a diferença é muito mais, em vez de ser no tempo do cristianismo, diz-se logo, e reparem a inovação que é. Paulo diz que não existe, é melhor ser escravo e estar a servir um mestre do que ser o mestre e estar a chicotear o escravo. Isto também é uma inovação, isto é uma coisa aberrante, e Nietzsche criticava muito isso. Então, havia sempre aquela coisa das pessoas, da mentalidade, e continua a existir na sociedade, muita gente que se sacrifica a si própria pelos outros. Sim. Isto é uma coisa que existe muito na nossa sociedade. E vai-se perdendo, não é? Com tudo que seja afirmação. Vamos dizer, quando eu digo o meu corpo, não é? Não existe... eu não sacrifico o meu corpo por alguém. Vamos imaginar no caso do aborto. Quando se diz... Eu sou isto, sei lá, agora está na moda nos Estados Unidos, não sei, aqui em Portugal acho que não está tanto na moda dos transexuais. Quando digo, eu sou homem em vez de mulher, e tu tens que me chamar homem. Ou seja, não sou eu que me tenho que adaptar à sociedade, a sociedade é que se tem que adaptar a mim. É muito nietzscheano de super-homem, eu sou tudo, eu faço tudo, eu sou forte, não é? Ou seja, a minha potência máxima é que importa, não é? E tudo o que não seja de acordo com a minha potência é para destruir. Porque esse é todo o conceito de... É uma coisa que acaba... Eu acho que, de certa forma, se nós não protegemos estes valores e à medida que os vamos
perdendo, a nossa sociedade vai se tornar cada vez menos, digamos, direitos humanos. Acho que é uma inevitabilidade, certo? Deixa-me introduzir aqui a conversa. Eu vou auto-introduzir. Ora, faz favor. Chega um bocadinho mais para ti, se favor. Eu vou auto-introduzir-me e dizer desde já que eu concordo contigo na questão. Tens que pôr um bocadinho mais também. Na questão. Ouvem-me bem? Isso. Na questão ética do pós-cristianismo, na medida de promover duas coisas, duas fações que são, por um lado, esse egoísmo, as pessoas deixaram-se virar tanto para a teologia ou para a filosofia e se calhar mais para a psicologia, a autoajuda. Basta ver que agora os livros mais vendidos deixaram de ser os livros religiosos e passaram a ser os livros de autoajuda. Deus passou a ser nós próprios, não é? E eu concordo com essa parte do pós-cristianismo, nesta ética pós-cristã. O que nos separa talvez e de alguém que cresceu enquanto um jovem ateu, anti-religião, e que foi desenvolvendo a sua posição não tanto para passar a ser crente, mas mais para perceber que as religiões existirão sempre, e se não for o Deus cristão há de ser o Deus Greta ou há de ser outro Deus qualquer, porque faz parte da existência humana e da experiência humana. A minha pergunta para ti é se é possível, e tu falaste de Cristo e falaste da mensagem de Cristo, e se é possível separar, e que mais não são, e tu referiste a elas como ideias, e que mais não são do que ideias. E a minha pergunta é mesmo essa: se é possível encarar o cristianismo como uma filosofia secular, portanto, ou se é necessário acreditar na parte em que é preciso dar esse salto de fé, em que não é meramente racional, e nós somos sensíveis aos argumentos cristãos racionais, se é possível chegar lá sem esse salto de fé que implica acreditar, por exemplo, que ele era filho de Deus, ou que fez milagres, ou que ressuscitou. É possível valorizar a mensagem de Cristo sem acreditar na parte da magia, digamos assim? Sim, eu acho que objetivamente é possível valorizar, tanto é que ela é a representação dos direitos humanos, não é? Ou seja, toda a nossa sociedade está estruturada nisso. Quanto tempo é que vai durar? Isso é outra conversa. Mas então faço o seguimento com outra pergunta, que é: o problema é a população perder a crença ou a população perder os valores? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, repara, se tu tens crença numa coisa que está escrita, não é? Num testemunho vivo de alguém imutável que executou uma determinada coisa e que tu consideras Deus e consideras mágico, vamos chamar assim, não é? As pessoas que tiverem essa crença, elas são também objetivamente imutáveis, não é? No sentido, eles estão estruturados em alguma coisa. Quando tu perdes essa ligação de uma coisa que está, digamos, que tem essa solidez, tu passas a ter uma ética, que isto não passa da ética deontológica, não é? De Kant, que é o cristianismo na sua essência. Passas a ter uma ética que vai consoante, digamos, as modas, vai consoante os diferentes deuses que vão aparecer. Falta o alicerce. Sem a crença falta o alicerce. Falta o alicerce e nós vimos o que é que aconteceu em diferentes pontos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a naturalidade do homem será o poder, a força, a virtude e a conquista. A única exceção que existe no meu entender, é cristã, porque o resto do mundo e a nossa cena natureza, mesmo os próprios cristãos, tinham muito dessa filosofia da conquista, não é? Havia muitas ideias bonitas, mas muita gente, não é? A escravatura demorou 19 séculos. Paulo diz, passado 30 anos aquilo, e só demorou 19 séculos a ficar extinta formalmente a escravatura, não é? Ou seja, e quanto mais se não tiveres uma coisa estruturada. Agora, onde é que colocas a linha? Onde é que colocas a linha de ético? O que é ético então? Mas então tu não reconheces na esquerda moderna preocupações comuns a Jesus Cristo, por exemplo? Eu vejo exatamente isso. Eu falei no comunismo. Sim, e a esquerda moderna está alicerçada nos valores cristãos. Sim, mas curiosamente alguns deles dizem que, em jeito de brincadeira, né, que Cristo foi o maior comunista que existiu até. Porque o combate aos ricos e o combate aos poderosos, e sobretudo esta ideia de que nascemos todos iguais, é uma ideia que se pode identificar com a esquerda moderna. Objetivamente, eu não tenho dúvidas nenhumas. E a esquerda moderna não mudou muito do comunismo, não é? Não, de todo. É tudo uma questão de só não nacionalizarmos tudo porque não funciona. Ou seja, é um bocado a mentalidade. E eu estaria nesse lado, se funcionasse.
Eu seria objetivamente comunista, o maior socialista cá no mundo, nacionalizava tudo. Se funcionasse, não tinha dúvidas nenhumas. Porque seria melhor para todos, não é? E não é mensagem cristã. Algum cristão que consiga dizer que não seria comunista se funcionasse? Objetivamente, nós vamos tentando durante anos e anos e anos e não funciona. E mesmo Jesus nunca foi contra a riqueza, não é? Mas disse que o céu era dos ricos, não é? Dos pobres, desculpa. Eu não diria que o céu eu acho que ele não diz isso. Diz bem-aventurados é deles o reino dos céus, não é? Os pobres, e depois tem outras partes onde diz também que é mais difícil rico ir para o céu. É mais fácil um pobre ir para o céu do que um rico passar o buraco de uma agulha, assim, uma coisa. Não, mais exato. O buraco da agulha, o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Era um carpinteiro a falar. Mas há várias interpretações sobre o que é uma agulha. Ou seja, uma agulha, há alguns eruditos que dizem que é aquelas portas pequenas das muralhas para controlar o fluxo de pessoas, e o camelo para passar lá e para se controlar as mercadorias ele tinha que se pôr de joelhos, estás a ver? Diferentes interpretações. Eu não acredito que... E primeiro, o que é um rico? Não é? O rico é aquele que tem muito dinheiro. És tu? Depende do que é que tu podes achar que o rico. O rico é o que tem muito dinheiro, é o que tem poder sobre o dinheiro, é o que tem poder sobre o capital, ou é o que tem poder sobre... ou aquele que gasta o dinheiro, aquele que consome o dinheiro. Porque repara, eu não como mais que tu. Nós comemos a mesma quantidade, se calhar posso comer mais um bocadinho que tu, se for mais forte que tu, ou tu comes mais do que eu. Mas percebes o que eu quero dizer? O que é ser rico? O rico é aquele que tem paz e que dorme sossegado, ou aquele que não consegue dormir de noite? Ou seja, nós é que depois temos a tendência a fazer as categorias. Jesus precisava de recursos e tinha uma estrutura de gestão de recursos. Eu acho que é a associação de dinheiro e poder, não é? E depois também pode ser poder, pode ser o dinheiro... Também traz poder, mas não é só dinheiro. Por exemplo, se estiveres num sistema socialista, há muita gente que tem muito poder e não tem dinheiro nenhum aqui. E mesmo em sítios capitalistas democratas também acontece o mesmo. Eu diria que um empresário, será que tem dinheiro quando vive completamente dependente do seu fluxo dos seus funcionários? Então, hoje eu falava aqui com o diretor-geral, e eu sou sócio desta empresa, não é? E falava com o diretor-geral e dizia, isto de dizer que uma pessoa manda numa empresa é uma ilusão. Porque tu podes dizer, vamos fazer isto, mas se ninguém fizer, ou seja, as pessoas até podem, de certa forma, manipular as coisas para não acontecer. Tu tens de ter as pessoas do teu lado. É tudo uma ilusão. Ou seja, mesmo no tempo dos grandes imperadores, o poder do imperador tinha que controlar tudo o que estava à sua volta, e tudo muita influência. Ou seja, as pessoas pensam que é poder, é poder. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Mas respondendo à tua pergunta, que é interessante, muito interessante, que é os valores da esquerda. Eu adoro o pessoal da esquerda. Eu só acho que são um bocadinho burrinhos, meu. A sério. Porque depois, depois tentas a mesma cena bué de vezes, tens que perceber, esta merda não dá. Não funciona. Não funciona. Vamos lá por aqui. São há 150 anos a tentar isto. Não resulta em lado nenhum. Não resulta em lado nenhum. Ou seja, vamos usar a cabeça. Será que há outra forma de fazer isto? E temos bons exemplos. Está a resultar um bocadinho agora na China. O capitalismo de Estado, afinal, funciona. Capitalismo, não está, aquilo não é só. Curiosamente, a China está outra vez a ficar centralizada e já vai arrebentar, acho eu. Mas eu não digo que deve ser o capitalismo sem nada, não digo nada disso, eu digo assim, é assim. E depois nós vamos falar de economia, vamos falar destes temas, certamente, que eu lembro que vocês tinham um tema que era falar de economia. Nós estamos todos, de certa forma, do mesmo lado. O pessoal da esquerda também é inocente a pensar que o pessoal da direita, o pessoal conservador, que quer o mal e quer puxar o poder sobre si. O país mais liberal e que existe economicamente é o país que contribui com 80% de todas as doações que se dão à solidariedade. Ou seja, são 300 milhões de pessoas. Ou seja, onde é que está a solidariedade da China? Onde é que está a solidariedade dos países islâmicos a comparar com os Estados Unidos? Onde é que está? Onde é que está a sociedade dos comunistas? Onde é que está? Ou seja, é tudo na realidade. Ou seja, mostrem-me coisas concretas e transformem no que vocês quiserem, desde que as pessoas vivam melhor, desde que as pessoas tenham mais segurança, mais conforto, mais saúde, não é? Agora, nós não precisamos de ser génios e inventar nada. Nós olhamos para o que se passou nos últimos 100 anos e dá para tirar algumas lições. Deixa-me voltar, eu não sei se querias colocar, deixa-me só voltar aqui outra vez ao início e centrar uma questão naquilo que eu tinha ideia de que seria este primeiro tema, que era mais nacional. Eu já te ouvi falar sobre isso e gostava que
centrasse, se calhar. A diferença do que nós fomos, tendo por base que nós também somos um país muito católico, e éramos há 500, 600 anos atrás, muito católicos, exatamente, e aquilo que somos agora, que é esta comparação, muito rápido, o mais rápido possível. Era uma questão que eu queria colocar em seguida ao Gonçalo. Em termos económicos ou éticos? Em éticos, sociedade, morais, faz aí eu falava alguma diferença muito grande, que era o que nós éramos, nós não sabemos bem o que é que éramos. Eu diria que houve um grupo de pessoas há 500 anos atrás, um grupo de pessoas, apoiado por outro grupo de pessoas, que neste caso foi os templários, que eram a Ordem de Cristo na altura, apoiados financeiramente durante décadas, usando uma técnica que é a experimentação, mudaram absolutamente o mundo. Isso foi um momento onde os portugueses foram especiais. O que é que nos aconteceu? O que nos aconteceu é que eu acho que tudo começou com o fim de Dom Sebastião, não é? Que a filosofia acaba, ou seja, eu não acho que os reis nunca foram uma coisa impressionante. Eu acho que era este grupo de pessoas que fizeram, eu não sei se, porque repare, nós não temos grandes estadistas que resolveram as coisas e que foram melhores que os outros. Nós tivemos um grupo de pessoas, eu diria 3.000, 4.000 pessoas num país inteiro, que tiveram um impacto absolutamente escandaloso no mundo. E se calhar em todas as sociedades acaba por ser assim. Quando lá o Dom Sebastião foi todo convencido para a guerra porque ele gostava da guerra e era um idiota e acabou por morrer, o que aconteceu foi que a partir daí instalou-se o circo. Nós nunca mais tivemos uma administração como deve ser. E nem temos, porque nós importamos tudo, como o Fernando Pessoa diz, nós importamos tudo. Ou seja, a nossa filosofia, as nossas ideias vêm de França, a nossa filosofia vem da Alemanha. Tipo, não há nada que... Mas perde-se alguma coisa aqui na tradução, não? Eu acho que não se perde. Simplesmente tu dizes assim, Miguel, como é que eu quero fazer uma coisa igual à Prozis? A única coisa que tens de fazer é adaptar o teu sistema à realidade. Se fez igual a mim, não vais conseguir, porque esse mundo já não existe. E essa foi a técnica dos portugueses, mas demora tempo. E é sempre o sacrifício do presente pelo futuro. Tu tens sempre que perder muito tempo a experimentar. Nunca... Não podes focar-te na tua teoria. Não posso dizer, o Miguel é o melhor do mundo porque fez um business plan que partiu todo. Não, o Miguel errou muitas vezes até que acertou, e erra uma velocidade que as outras pessoas até ficam tontas. Dizer, tu já reparaste que errei? Eu já reparei, siga, muda. E é tão simples e ao mesmo tempo é tão difícil de ser replicado, não sei porquê. Eu acho que tem a ver com bugs humanos, de certa forma. Mas eu ouvi-te dizer, e é das coisas que eu mais retive, que é das coisas que eu mais admiro, que eu também concordo 100% com ela, que é o segredo do sucesso não é assim tão grande, nós vemos uma ideia boa, basta replicá-la o melhor possível. Nós não estamos na linha da frente. Sim, quando não estás na linha da frente é bem fácil copiar. As coisas chegam com atraso, não é? As coisas chegam com atraso de 6, 7 anos, todo tipo de modas, não é? Sobretudo o país anglo-saxónico. É copiar. É perceber o que é que está a começar a crescer, não é? E fazer tipo adaptação, não é? Tens de adaptar à realidade, claro. Mas pá, não inventes nada. O pessoal quer dizer que a ideia é minha, quer dizer que eu é que vou fazer o breakthrough. Eu não quero nada disso, eu quero ter sucesso. Olha, deixa-me centrar aqui também à conversa, ou trazer à conversa o Gonçalo, que é o outro homem do FRAC, que veio da Alemanha de propósito para estar aqui a conversar connosco. Obrigado. E a questão do Miguel implica, de certa forma, Gonçalo, que nós mudamos neste assunto. Eu a ti queria te perguntar, não sei se terá sido para melhor, mas o que é que achas que aconteceu à cultura europeia, tendo por base a base que o Miguel trouxe? O que é que nos terá acontecido nestes últimos 2000 anos, digamos assim? Foi a água que começámos a beber, entretanto começou a ficar as alterações climáticas? Se calhar foi a água ou foram as alterações climáticas que começaram antes do tempo. Eu, quando o Miguel trouxe este tema, ou quando nos indicou este tema, eu pensei duas coisas de imediato. Uma é que tem um potencial enorme para dizermos coisas muito parvas, e o segundo é que a maior diferença, pelo menos aquela que eu percepciono como a ética clássica e a ética dos nossos dias, e que no fundo explica muito daquilo que vocês falaram até agora, é o conceito de felicidade e o conceito de o que é para o homem da ética clássica. No fundo começou com Platão, Aristóteles e depois foi para os romanos e acabou por se perder a dada altura, e o conceito de felicidade que nós temos hoje em dia. E o conceito clássico assentava maioritariamente em duas coisas: virtude e razão. E talvez não seja muito... Eu diria dos gregos, não é? Dos gregos, sim, mas
até falar em felicidade talvez seja uma tradução errada. Não é bem felicidade, é uma espécie de plenitude, uma realização pessoal, mas era um conceito que derivava de um trabalho e derivava de uma postura pessoal, de uma conduta de vida que eventualmente poderia levar a essa realização, a essa felicidade, mas que era uma coisa que se assentava numa conduta e numa postura de vida. Não, tu tinhas que ser virtuoso para ser feliz ou para te realizar. E a grande diferença, pelo menos eu não sou entendido no assunto, como já se notou, mas a grande diferença é que nós hoje olhamos para a felicidade como algo instantâneo. Mais do que instantâneo, é algo que é inato. Eu tenho... falta-me. Eu ainda estou na tradução anterior, ainda estou no outro idioma. Eu tenho o direito inalienável a ser feliz. Pelo facto de existir. Eu existo, logo tenho direito a ser feliz. Não importa se traz alguma coisa para a sociedade, não interessa se és um bom filho, um bom pai, um bom irmão. O simples facto de estares e caminhares na terra dá-te esse direito natural, chamemos assim. E essa é a grande diferença, mas que ao mesmo tempo cria todo um conjunto de problemas, alguns dos quais vocês já falaram, é que não há necessidade de verdadeira virtude. E não é uma coincidência que hoje em dia nós falamos muito em virtue signaling, né? Esta ideia de que fazer coisas boas basta escrever um post no Facebook ou colocar um hashtag ou uma bandeira, e isso de certa maneira dá-te resolve todos os teus pecados, porque tu colocaste, não, eu não sou uma má pessoa, eu até coloquei um hashtag no Facebook, e os clássicos não pensavam desta maneira. Tu tinhas que viver uma vida, tinhas que praticar o bem, tinhas que praticar a virtude para ser considerado virtuoso, e isto é de certa maneira uma mudança muito radical no paradigma. Uma coisa que eu tenho discordo e concordo, porque depois o Miguel deu aqui uma volta, é que eu não acho que nós sejamos menos religiosos. Eu acho que nós matámos Deus, não é? E que desde aí andamos à procura de substitutos para a religião. Um dos melhores exemplos é este neopaganismo do ambientalismo, não é? Que não tem nada a ver com o ambiente. Estas pessoas não querem saber do ambiente para nada. Estas pessoas preocupam-se com a ideia de um culto em que o planeta é mau e as pessoas o planeta é bom e as pessoas são más, e a melhor coisa que podia acontecer ao planeta era erradicar as pessoas, como se nunca tivesse acontecido nada de mal antes de existirem seres humanos. E isto é uma religião que tem profetas, não é? O Diogo falava há pouco da Greta, é um profeta, há vários, e eles nem sequer têm que ter uma conduta virtuosa. Eu recordo do Leonardo DiCaprio dizer que as pessoas deviam deixar de andar de avião, um homem que tem vários jatos privados, ele nem sequer tem que fingir que tem virtude, ele simplesmente tem que pregar um pouco à semelhança de qualquer seita religiosa. Por outro lado, e pegando também um pouco no que o Diogo estava a dizer, há muita descrença em relação ao cristianismo, e uma das descrenças que se apresentam é mas isso não faz sentido, como é que é possível um homem nascer de uma virgem? Isso não faz sentido em termos biológicos. Mas isso vem de pessoas que nos dizem que homens podem ser mulheres e mulheres podem ser homens. Ou seja, a biologia e a ciência, que são também deuses, não é? Que também fazem parte de uma religião organizada, são seletivamente escolhidos, que é, não, um homem nascer de uma virgem, um evento que poderá ter acontecido uma vez na vida, isso é estúpido, só as pessoas burras é que acreditam nisso. Mas um homem poder se tornar uma mulher assim que estala os dedos, não, isso faz todo o sentido, não é? E essa é a grande diferença. E uma coisa que eu queria perguntar ao Miguel é nesse sentido, que é como é que tu vês este mundo da sinalização de virtude e como é que qual é a tua forma de contrariar isso? Ou seja, como é que tu tentas aplicar a virtude na tua vida, num mundo em que ser virtuoso até nem é preciso fazer mais do que mostrar? Sim, eu acho que disseste aí muita coisa interessante. Se calhar algumas pessoas vão reagir, como já deve estar acostumado. Nós já estamos habituados. Mas eu acho que foi muito interessante. Sim, eu já senti aqui, mesmo aqui neste espaço fantástico, alguma vibração. Não, o pessoal aqui está habituado a mim, portanto eles já estão muito acostumados. Ou seja, eu sou uma pessoa objetiva, não é? Apesar de ser religioso, eu não te vou dizer que tu tens que acreditar que Jesus nasceu de uma virgem e é Deus na terra, não é? Eu acho a história
impressionante. Ontem eu estava com os meus filhos na cadeira e disse-lhes assim: ouçam esta história, vocês não acham isto incrível? Ou seja, profetizou-se que vinha um homem que seria Deus na Terra. Só o conceito de Deus na Terra, bem esse homem aparece e é crucificado e nós crucificamos Deus. Ou seja, eu acho incrível, eu acho impossível de acreditar. É o que eu acho que é impossível. Mas a história é fantástica, não é? Mas tu dizes aí duas coisas. Nós na ética, em filosofia, dividimos de forma geral a ética das virtudes, dos clássicos, não é? A deontologia de Kant, não é? E a utilitarista, que vocês também sabem o que é, não é? Que é ser utilitário. Isso aí, nós todos misturamos as três éticas ao mesmo tempo, não há ninguém que seja só de uma concretamente. Tu dizes uma coisa também interessante que eu gostava de comentar, que é muito importante e acho que pode ajudar muita gente, que a mim ajudou-me. A altura mais infeliz da minha vida foi quando eu queria felicidade. Ou seja, porque existe realmente essa ideologia de que tu tens que ser feliz. E na realidade isso é uma mentira e é uma religião. Os americanos fazem essa transição muito bem, porque na Declaração da Independência eles dizem que tu tens direito à pursuit of happiness. Eles não te dizem eles não dizem que tu tens direito a ser feliz, eles dizem que tens direito a perseguir a tua felicidade. Mas a Constituição americana é escrita como deve de ser. É uma coisa incrível. Eu acho que está muito bem escrito. Aí, desculpa. Tinha aqui uma... Mas lá está, para começar, a busca da felicidade e a busca da plenitude são duas coisas diferentes. Mas o que é plenitude? Porque a felicidade pode ser confundida com o prazer instantâneo e o prazer, que era uma coisa. E a plenitude tem a ver com uma paz de espírito, com a forma como tu te comportas e interages com o mundo. Mas eu não acredito nisso. Eles eram a mesma coisa. Às vezes acordo chateado para caramba, apetece-me morrer. E eu ficava frustrado porque eu dizia assim: então, Miguel, tu tens capacidade económica, saúde, família, amigos, o que é que tu não tens? E tu apetece-te morrer hoje? Um Benuron? Falta-te um Benuron? Se calhar faltavam uns opiáceos e tal, ajudava momentaneamente, não é? Depois traz logo o rebound. Mas essa complicação, porque por exemplo nós estamos a falar há bocado da ética clássica, os epicuristas acreditavam no prazer moderado, mas a questão é, isso não quer dizer que eu não me sinto infeliz. E então, quando eu me libertei desse conceito de ter que ser feliz... Mas volta atrás, quando acordas assim, porque eu sei que fiz, é a minha função aqui, enquanto moderador, isso. É dizer coisas estúpidas para parar o raciocínio das pessoas que têm mais para dizer. Mas tu ias dizer, porque tu acordas infeliz, e como é que tu desconstróis e resolves esse problema? Não resolvo, fico infeliz. As pessoas perguntam: Miguel, como é que estás? Infeliz? Estou triste. E gozas o momento? Ouves músicas tristes? Não gozas muito. Há pessoas que gozam, choram e bebem um copo de vinho. E aproveitam aquele momento. Esse é um dos problemas. Existe muita ideia de que nós não podemos ser infelizes. A vida é um caminho de arco-íris. Não, mas temos... Faz parte da vida. E encarar no fundo essa realidade não tem nada de mal. E depois o pessoal faz essa procura. E fazem coisas absurdas por essa procura. Eu não estou feliz, portanto eu tenho que, sei lá, o que me estavas a dizer, tenho que ser homem, porque como mulher não estou feliz, então se calhar em homem estou, é o que está na moda, e depois vais procurar. Porquê que não aceitas que podes não estar feliz? Tu tens noção claro que há coisas patológicas. Mas tu tens noção de que no dia a seguir vai-te passar? Químicos de cérebro e coisas... Tens esperança. Mas às vezes, por exemplo, podes não ter esperança. E esses são os momentos mais incríveis. Como é que tu... Desculpa interromper-te. Como é que recentemente esteve em debate, entretanto desapareceu um bocadinho da agenda, mas esteve em debate uma descoberta que supostamente terá sido feita de que a ideia de que a depressão vem de um desequilíbrio químico ou hormonal cerebral, que isso é completamente falso e que isso foi tudo da indústria farmacêutica. Claro, mas eu acredito que deve haver de tudo. Sim, é capaz de haver uma mistura, né? Não há nada no mundo que seja super simples. Há pessoas que certamente terão problemas hormonais e há pessoas... Agora, na maior parte dos casos, certamente não será o normal, porque os humanos não andaram até hoje aí com vontade de suicidarem. Ou seja, o suicídio sempre fez parte
da estrutura humana, não é? Mas não é uma coisa de... Parece que quanto mais dificuldade temos, menos nos queremos suicidar, não é? Parece uma característica... É uma Nós falamos disso confortáveis. Nós não é? falamos disso precisamente no último episódio, que é o fenómeno de, durante as guerras, nomeadamente na Segunda Guerra, foi o período com menos suicídios. Aliás, e depois da guerra houve um pico de suicídios, porque durante a guerra havia um propósito, ou havia alguma coisa a acontecer, tu não acordavas, não era tipo aí que dia de seca que eu vou ter. Não, está a acontecer alguma coisa. Isso é importante, o conceito de propósito. Eu acho que nós somos criaturas super, super complexas, e mesmo a questão espiritual e as tuas crenças definem muito a tua relação em relação a isto, não é? Ou seja, os cristãos têm uma vantagem muito grande em relação aos ateus, não é? Ou seja, a vida acho que é muito mais fácil como cristão, pelo menos parece-me. Ou seja, tu dizes assim, tenho uma doença, ok. Vais morrer, ok. Tipo, não é tão frustrante. Eu gosto de ver pessoas no YouTube, tipo, com cancro do stage 4 a falarem. E vejo muita gente que está bem na vida e vai morrer. E depois vejo, quanto mais eruditos são, mais medo têm. É uma coisa que vejo muito disto. Não quer dizer que, se calhar estou a ser um bocado até bias, mas é a minha impressão pessoal. Ou seja... E percebe-se um bocadinho, se tu tens fé numa coisa, tu tens um nível de conforto diferente, não é? Se tu acreditas que a morte é ganho, não estás assim muito preocupado, não é? Assim, aliás, tanto é que já estás a contar com ela, não é? Viktor Frankl fala sobre isso num livro que ele escreveu sobre a sua estadia no Holocausto, e ele diz que os judeus que tinham mais hipótese de sobrevivência não eram necessariamente os mais fortes, eram aqueles que sentiam que tinham um propósito, seja porque tinham uma religião que os obrigava a seguir em frente, ou não? Porque tinham família, ou esperavam ter família fora, mas a ausência de um propósito era a maior razão para desistirem e para morrerem. E enquanto ateu eu sinto isso. Eu sou um ateu muito pouco convicto, eu estava a dizer isso aos meus amigos agora antes de gravarmos, no sentido em que eu tenho muito pouco entusiasmo com o meu ateísmo. Quando alguma coisa corre mal, eu sinto que os meus amigos que são cristãos têm para onde olhar, conseguem acreditar que existe um plano, conseguem acreditar que fazem parte de alguma coisa. Eu olho à volta e não há nada, não é? E existe um certo desespero no ateísmo que eu invejo no teísmo, porque definitivamente ter esse propósito dá também um propósito à vida. Claro que nós podemos substituir isto com outras coisas, daí eu ter mencionado que existem outras religiões alternativas, mas serão essas religiões alternativas melhores? Pelo menos não deram essa prova, não é? Será que acreditar numa religião organizada com quase 2000 anos de existência é menos bom do que acreditar numa adolescente de 17 ou 18 anos que diz que vamos morrer se o mundo se não pararmos os carros? Não sei se é, e ninguém me conseguiu provar que é. Então é importante distinguirmos a teologia da ideologia, ou seja, aquilo que é aquilo que separa a maior parte das novas gerações da Igreja, que é a parte teológica, a parte mágica da coisa, de uma geração que tem a mania que sabe tudo e que, portanto, põe isso em causa naturalmente, e aquilo que é a base ideológica da tua forma de agir no mundo, e essa sim está a mudar e essa sim é preocupante. Mas todos tiveram, Diogo. Eu quando tinha 16 anos sabia mais que aquilo que sei agora. A diferença é que quando eu tinha 16 anos ninguém queria saber o que eu estava a dizer. Eu acho que a diferença é que a sociedade hoje olha para pessoas com essa idade, ou mais velhas, mas com um nível de saber idêntico, e trata-as como se tivesse alguma coisa a dizer, a acrescentar ao mundo, quando não tem. O facto de eles acharem que sabem, isso é normal. Muito bem, eu propunha que avançássemos um bocadinho isto para questões, primeira questão, tão filosófica, isto é capaz de dar um nó na... Nós aqui dá para ficar umas horas. Ficávamos aqui umas horas. Em cada tema. Nós temos mais 3 temas para debater, e o próximo tema era o Gonçalo que o ia trazer e vai trazer. E ele queria descobrir o porquê de Portugal estar há 20 anos estagnado. Também é um bom tema. Também é filosófico. Também é filosófico, mas também é prático. Mas claro, porque o Gonçalo é simpático, ele gosta de ser agradável. Também ele trouxe um tema que lança uma questão, aliás como tu, porque é que ele traz o tema e traz uma pergunta que é para já ajudar-me a mim e ao meu trabalho, percebes? Portanto, ele faz o porquê e qual será o remédio para a cura. E eu lembro-me logo, haverá cura? E eu então apetece-me responder, e eu até coloquei aqui, eu acho que aqui a nossa resposta e a culpa de nós, de Portugal estar estagnado, é do sol, da cerveja
E eu sei que na Alemanha, onde o Gonçalo está, também há cerveja que Exato, a Alemanha também está estagnada. cerveja, mas também lá está. Ao mesmo tempo que Portugal. Não é? E eles lá não têm sol, que ainda é mais grave. E aqui eu acho que só a nossa diferença é que nós, e aqui, não é, Miguel? Nós gostamos nós, os portugueses, habituaram-se a ter um papá que controla tudo e que resolve tudo. Foi assim no tempo da velha senhora e é agora um bocado assim. E eu acho que é um bocado isto, não é, Gonçalo? Eu não sei se era para aqui que tu querias trazer o tema, mas já agora lança-o, se faz favor. É um tema que traz mais reflexão do que respostas, até porque eu tenho dedicado algum tempo da minha vida a pensar sobre isto, e é bom que temos aqui o Miguel, que de certa maneira parte o paradigma de tudo aquilo que eu vou dizer, portanto fica à vontade para dizer que eu não tenho razão. Mas eu quando vivi em Portugal 20 e qualquer coisa anos, 26 ou 27, e já na altura não entendia porque que Portugal estava estagnado, e mudei-me para a Alemanha e compreendo ainda menos porque não acho que haja uma razão, pelo menos uma razão óbvia que explique porque é que um país como Portugal, que tem um clima dos melhores da Europa, se não melhor, que tem uma paz social que faz inveja à maioria dos países do mundo, uma cultura, uma história riquíssima, e que mesmo assim, e boa gente também, e que mesmo assim teima em afirmar-se, e não só não se afirma, como vai deixando que o país, e esta reflexão que eu vou ler, surgiu na altura em que anunciaram que a Roménia ia ultrapassar Portugal no PIB, que é uma coisa inimaginável. Se nos dissessem há 10 anos que a Roménia iria ultrapassar Portugal, nós pensaríamos que isto nunca podia acontecer, mas acontece. E há várias razões para isso. Obviamente nós temos que assumir a nossa cota de culpa, porque a culpa é nossa. Não, os políticos são eleitos por nós, portanto a culpa é nossa. Mas ao mesmo tempo há aqui um caveat, que é os portugueses que vão lá para fora, não são muitos, alguns são bons, outros não são bons, mas há muitos que são muito bons e que se vão afirmando e que vão fazendo coisas. O que me leva a pensar que, não o meu caso, eu sou um mau exemplo, mas eu conheço pessoas de grande valor que estão lá fora e que aqui não faziam nada, e que aqui não iam a lado nenhum e não se conseguiam desenvolver. Portanto, o mal não pode ser só deles, não é? E eu no ano passado escrevi um artigo que entretanto teve alguma popularidade num jornal alemão que eu escrevo, um jornal alemão português chamado Portugal Post. É alemão, é em língua portuguesa, e nesse artigo eu fiz uma crítica despudorada e subjetiva sobre 5 mais 1 razões pela qual Portugal não se desenvolve, não evolui, e mais uma vez é subjetivo, é um bocado taberneiro, mas eu vou ler aqui e vou comentar convosco, porque eu acho que algumas delas poderão fazer algum sentido. A primeira razão é: somos um povo que cultiva a inveja e despreza o sucesso dos outros. E isto, o que mais aborrece os portugueses não é estarem mal, não é isso que chateia o português típico, é os outros estarem melhores do que ele. Mas eu acho que isso é uma cena europeia, não é? Na Alemanha também é assim. Não sei se é. Eu vejo muito mais o sucesso ser usado como exemplo. Na Alemanha? Até na Alemanha, sim. Do que em Portugal. Aqui na Europa sinto um bocado isso em todo o lado. Ou seja, a minha percepção, posso estar errado. Pode haver, mas eu acho que em Portugal é mais pequeno, talvez por sermos mais pobres. Porque existe muito esta ideia de que eu ganho 800 euros, o meu colega ganha 900 euros, o problema não é eu ganhar 800 euros, e que instrumentos e que forma é que eu posso fazer para chegar ao patamar do meu colega, que comportamento é que eu posso copiar para chegar onde ele está. Não, o problema é porque é que ele está naquela posição e eu estou nesta, e isso de certa maneira mata um bocado a meritocracia que nós temos, não é? Porque sabes que eu já li um livro que diz que não existe meritocracia. Deve ser um livro comunista, não? Eu não sei, eu li, mas eu costumo a ler, sou sincero, muito. Mas é uma filosofia válida, não é? Mas é duro de ouvir. Mas baseia-se em quê? Na existência de interesses que estão superiores a esse mérito? Começa depois a fazer esse tipo de coisas, e eu já não lembro quem é o autor, mas realmente... e tu pensas, será que não existe? Porque a premissa é uma ilusão, não existe, não é?
Mas depois tu objetivamente olhares para os sítios onde existe meritocracia, a capacidade produtiva e a qualidade de vida tem uma tendência A meritocracia não faz tudo. Claro Precisas que de não. sorte, precisas estar no sítio Precisas de certo. outras coisas, Tens tudo. que Objetivamente. há muita coisa que tem que ser metida no pacote. A meritocracia não faz tudo. Há pessoas que são muito boas e não chegam a lado nenhum. Mas a parte que tu podes fazer por ti próprio tem que se basear na meritocracia. E existe uma cultura anti-meritocrática em Portugal. E isso é um problema. Essa foi a primeira razão. A segunda, que eu escrevi, isto foi escrito no ano passado, a acumulação de riqueza é sempre imerecida, injustificada e merecedora de punição. O chamado ódio aos ricos, não é? Mesmo quando os ricos não são bem ricos, ou mesmo quando os ricos contribuem muito para a sociedade, empregam pessoas ou criam riqueza para os outros. Uma coisa que eu acho engraçado é, na sociedade portuguesa, é estranho até, não sei se nas outras épocas, nunca olhei objetivamente para isso, mas, por exemplo, é legítimo um jogador de futebol ter muito dinheiro, mas o empresário já não. E quando questiona as pessoas a razão, dizem-me porque o empresário explora as pessoas. Não é? É o argumento que utilizaram para refletir, não é? Ou seja, as pessoas têm que ser exploradas, digamos assim. Há sempre um explorador e há sempre um explorado. Ou seja, continuamos a ter uma mentalidade. Eu acho que se calhar muito do que vai responder às tuas perguntas foi o facto de nós termos uma independência em 75, não é? Percebes? Se tivesse sido 10 anos ou 15 anos mais tarde, se calhar tinha sido ou mais cedo, porque talvez não tínhamos ainda dado a volta que precisamos. Não sei, porque à altura ainda havia o debate, percebes? Passado Mas nós 20 tivemos anos, entre o intermédio das ditaduras europeias que terminaram no final da Segunda Guerra e aquelas que determinaram na queda do muro. Portanto, nós cronologicamente ficamos no meio. E eu acho que é mau. Eu acho que se nós tivéssemos tido a nossa independência, quer dizer, não acho nada, independência, quer dizer, eu não sei, não sou um especialista nesta cena, não quero ser mal interpretado, mas podem me mal interpretar à vontade, também estou a cagar. Mas a questão é a cena de reparem nos países, eu gosto de ser sempre objetivo e ser um bocado do mundo das ideias e tentar ir para a realidade, não é? A realidade dá mais informação do que as nossas ideias, na minha opinião. Quando nós vamos ver estes países, Roménias, Bulgárias, Estónias, Letónias, o que é que se vê? Vê-se que lá o comunismo está escrito na Constituição que é ilegal. O que nós fizemos pelo fascismo. Não é? Essa equivalência já foi feita a nível europeu, salvo erro, não é? Eu acho que o fascismo foi. e o comunismo Mas, por exemplo, estão igualmente condenados pelo. Objetivamente tem que ser, ou seja, é factual, não é? Sem dúvida. Não é? Mas a questão é que em Portugal, não. Em Portugal a visão é diferente. Sim. E o que me preocupa a mim é a juventude. Porque assim, os velhotes, é normal. Não tinham formação, não aprenderam nada, houve muita dogmatização local, aquelas estruturas que o comunismo usa. Só que o comunismo, desde a década de 70, 80, não é, tudo junto, não é? Começaram a entrar nas universidades, não é? E como nós mandámos toda a gente para as universidades, os putos saem de lá, digamos, dogmatizados. Os Estados Unidos também estão a sofrer com isso, atenção. Estão a sofrer muito. Eu acho que o mundo vai ser um bocado. Nós vamos viver um momento muito crítico. Mas será só doutrinação a nível, desculpa interromper-te, a nível daquilo que são as gerações mais novas? Porque o que eu vejo. Quando tinha 15 anos pensava igual. Pois, não só isso, há o velho ditado que se não fores comunista aos 18 tem mau coração, isso, se não fores. Que eu acho extraordinário também, mas que eu acho que há mais profundo que isso. Em Portugal o que eu observo é que a vida dos millennials para baixo é tão miserável e a perspectiva de ter uma vida melhor do que os pais ou tão equivalente é tão miserável que eu acho que é um sistema de miséria que se alimenta a si próprio. Portanto, é óbvio que a nova geração, vivendo com salários que não permitem viver em condições, vão tender para o Estado, para a importância do Estado ser maior. Concordo. Porque parece que é a única solução. Exato. Não é? E não têm informação histórica para perceber, e nem económica, nem financeira, não sabem nada, não é? O que é que um puto sabe? Mas eu não sei se concordo. E mais uma vez, sem base de dados nenhuma, mas com base na minha experiência pessoal, a maioria dos meus amigos que vêm de uma classe mais alta são de esquerda. A maioria dos meus amigos que vêm de uma classe mais baixa, que vieram da pobreza, são pessoas que acreditam no trabalho e que são de direita. Eu não sei se Portugal, por ser pobre, tem essa parte da população que é muito puxada à esquerda, de certa maneira, não é? Ao comunismo, ou se é mesmo um gap geracional que nós vemos. Exato. Mas eu identifico-me com o que estás a dizer.
sem dúvida nenhuma. Mas depois depende do que é que tu dizes uma classe mais alta. Vamos, sei lá, usar expressões erradas. Se estivermos a falar de gente humilde de trabalho, o pessoal é de direita, não há dúvidas. É de trabalho, sabem que a sua vida está nas suas mãos, vão trabalhar, vão produzir. Mas o pessoal que vai para a escola, universidade, o caso é que ele começa a meter a mão na massa, começa a ficar desconfortável e aspiram a coisas maiores, não é? Se calhar é isso que tu estás a dizer, uma classe mais alta, não é? Até porque, isto é outro tema, mas até porque nós deixámos, e a direita de certa maneira deixou que a economia fosse o centro do mundo e de certa maneira perdemos completamente a guerra cultural nas universidades e neste momento a universidade é um antro de ideologia mais do que e falta ensino, não é? Porque a universidade não é um sítio, apesar de devia ser um sítio de experimentação e praxis, não é? Na Alemanha é muito mais do que em Portugal, certamente. Eu ia falar do ensino na Alemanha um bocado diferente, na Holanda, na Dinamarca, não é? Muita mais pôr os alunos nas empresas enquanto eles estão a tirar os cursos. Sim. E isso também se revela no poder das economias, principalmente nestas. A Alemanha está um bocado estagnada, tem dificuldades por outras razões, não é? Mas a ideia realmente é esta de que eu acho que tem tudo muita complexidade e ninguém vai conseguir resolver esta questão, não é? Mas certamente se sente que se nós tivéssemos tido um país onde esta classe que foi para as universidades tivesse um emprego bem remunerado e eles começassem a trabalhar, se calhar não se refugiavam tanto nessa realidade. Porque quando tu estás só no mundo das ideias e na teoria, parece que perdes a ligação com a realidade. Mas isso também é válido para os dois lados. Deixa-me fazer de advogado do diabo. Isto de alguém que está tudo menos a defender a ideologia comunista, vê-se muito também dentro daquilo que é a direita mais académica e esse erro de estar completamente desligado da realidade do país e muitas vezes a esquerda percepciona isso. Estamos a falar sempre de direita e esquerda portuguesa, não é? Portuguesa, sim. Porque aqui nós não temos bem uma direita. Tens toda a razão. Nisso tens toda a razão. Eu conceptualizo mais na perspectiva da maior parte dos jovens. É confuso. Para mim é muito confuso porque assim, direita, economia liberal, direita de costume, conservadora, ou seja, fica tudo tão confuso. Tens toda a razão. Eu também não me oriento por essa matriz. Nós aqui dividimos tipo de esquerda, sei lá, PS, Bloco de Esquerda, PCP e direita é PST. Quando a nível mundial, na verdade, se formos a fazer uma matriz, quase só o Chega é que está do lado direito do espectro, se fôssemos a enquadrar isto. Na América não, porque mas o Miguel está a falar é libertária, não é? Não é libertária, é economicamente liberal. Economicamente. E o Chega não é. O Chega não me parece que seja. Não defende todo tipo de intervenção. Eu acho que os únicos que não são estadistas, porque nós nunca nos ensinaram a esquerda e a direita e nunca nos disseram que havia mais Estado, menos Estado. Isso. E noutros países existe esta noção de mais Estado, menos Estado. Em Portugal não. Em Portugal o pessoal pensa que existe só para a esquerda ou para a direita. Isso. E que o Estado vai defender qualquer uma dos dois ideais, mas é o Estado que está na origem de tudo, quer de uma, quer da outra, não é? Mas isso também, na questão do Estado, também nós... eu acho que o problema... Não é? Eu acho que toda a gente aqui, não há ninguém no mundo, hoje em dia, que não seja idiota, que não perceba que o setor privado tem uma tendência a fazer baixar os preços e a melhorar a qualidade. E o setor público tem uma tendência a subir os preços e a diminuir a qualidade. Isto aqui... Vais ter uma aula de economia no 10º ano, não é? Eu acho que nem é preciso. Ou seja, isto aqui já foi experimentado tantas vezes que até os países comunistas usam o capitalismo, não é? Claro. Ou seja, a própria China usa o capitalismo e foi a partir daí que deu-se a grande revolução e parece que eles agora se vão esquecer outra vez. Mas a questão é... E a falta de aprender, não é? Quando perguntas aos portugueses o que é que preferem, pagar menos impostos ou ter mais serviços? É esta a pergunta que lhes fazem, não é? E o que vai na cabeça deles é pagar mais impostos e ter mais Estado. Quando tu podias pagar mais impostos e ter mais serviços. Mas nós olhamos para o setor privado, como tu disseste, sempre com um olhar pejorativo de alguém que vai ficar rico. Se houver alguém a fornecer um serviço e ficar rico, é uma coisa altamente, porque ele vai poder fazer mais desse serviço. Não é? Ele passa a ser um capitalista selvagem. Ou essa cena, não é? Ou seja, a questão é, eu acho que enquanto isso não entrar na mente da população, nós não temos uma saída, porque a máquina e o Portugal para mim é tarde demais. Por isso é que eu saí do país, porque eu gosto de sair muitos anos antes das coisas acontecerem. É tarde demais no sentido em que o sistema já foi absolutamente todo capturado. Já não temos saída. Foi mais fácil para ti, e aqui, foi mais fácil para ti correres contra
Tu eras o puto da tua rua que começou a correr e os outros eram todos mais preguiçosos e mais lentos, portanto para ti foi fácil chegares à frente. Sentiste isso em Portugal? Não, eu senti que eu era mais potente do que os outros, objetivamente. Eu nasci em sítios muito humildes e tinha mais facilidade de Daí aprender aquela as comparação que havia. Não, quer dizer, tu tens de ter tudo. Tu, para ter o nível de sucesso que eu tive, tu tens que ter sorte, inteligência, esperteza, velocidade, trabalho. Mas senão não dá. Tipo, isto é muita gente a competir pela mesma cena, não é? O sítio mais competitivo que existe no mundo é ganhar dinheiro. Ou seja, não é correr nem é jogar futebol, é ganhar dinheiro. É o sítio mais competitivo que há. E então tu tens de ter essas qualidades todas. Mas tinhas a mesma facilidade se fosse nos Estados Unidos Nos Estados Unidos há 10 anos era atrás? muito mais fácil. Era mais fácil? Aquilo é terrível. Os Estados Unidos, quem trabalhar nos Estados Unidos fica rico. Tu não a perceber? Sim, eu sei. Nos Estados Unidos, quem trabalhar e tiver uma inteligência média fica rico. Não há cá este conceito de que tu pegavas dentro dos portugueses que todos estão aqui, metias-os na América e tu ficavam todos ricos, passado 30 anos. Isto já aconteceu a quantos portugueses saíram daqui sem nada e vais lá e vivem como patrões, não é? Sim. Eu conheço pessoas aqui que nem emprego tinham, chegam lá e agora têm coisas, mas assim meio deficientes, estás a perceber? Estou a falar, não estou a falar no sentido pejorativo. Estou a falar de uma pessoa que nasceu com um QI de 75. Certo? Há gente que infelizmente nasce com essa capacidade. Sim, também os conheço lá. Pronto, não tem culpa. Mas repara, não tem culpa. Tipo, nasceram assim porque alguma coisa. E cá não tem essa capacidade porquê? Porque o sistema não permite, não liberta os recursos suficientes na economia. Ou seja, uma empresa, repara, tem sempre alguém a competir pelos mesmos recursos. Vamos imaginar. Se eu tiver 3 milhões de pessoas a trabalhar na função pública que não estão a ser aproveitados, isso está a aumentar o meu custo da minha estrutura, porque nós estamos a competir pelos mesmos recursos humanos. E tu dizes, as pessoas ganham mais dinheiro. Sim, ganham mais dinheiro monetário, mas depois quando vais à realidade, depois não consegues aumentar a qualidade de vida da população. E vivemos os últimos 20 anos em cima da dívida, não é? Porque senão aí é que as pessoas se iam queixar. Se não tivesse havido esta monetização da dívida, pronto, nós chegámos ao fim da linha, nós chegámos ao sítio que não há solução. Agora nós estamos numa situação que a realidade se vai manifestar, não é? Que é, ou nós ficamos mais pobres, ou as coisas ficam mais caras. E nós ficamos mais pobres na mesma. Eu, infelizmente, eu não vejo uma solução, menos que haja uma revolução energética, e se descubra petróleo no meio da Europa, ou seja, isso pode ajudar. E sei lá, tantas coisas, o ChatGPT... Mas também estas pessoas que vão perder o emprego por cenas tipo ChatGPT, será que vão querer trabalhar numa coisa produtiva mais manual? Que nós pensávamos que íamos resolver os problemas. Nós pensávamos que os primeiros a ficar sem emprego iam ser os condutores e os pessoal do armazém. E eu não vejo hipótese dessa pessoal ficar sem emprego por enquanto. Mas, não é? E ficar sem emprego não é uma coisa má, porque nós não temos de trabalhar, nós só temos é consumir, não é? Se os produtos estivessem a ser feitos, isso a gente não era preciso trabalhar, não é? 20 anos de estagnação. Querias terminar a sua. Quero terminar assim muito rapidamente, portanto falei nas outras duas, 3, uma que é particularmente problemática, somos pouco exigentes com a nossa classe política. Eu vi uma sondagem que saiu hoje em que dava o PS como possível vencedor numa eleição, já depois da situação com o Galamba, já depois do último escândalo do governo, e tem havido nos últimos provavelmente 30 anos low expectations sobre o governo, que tem sido um dos problemas. Quarto, é um que é polémico, somos corruptos na medida em que conseguimos. E Portugal finge que detesta a corrupção, mas os portugueses, de certa maneira, adoram a corrupção à sua maneira, adoram as cunhas, adoram o familiar que nos passa à frente no hospital, o amigo polícia que nos chafa a multa, o médico que ajudou naquela consulta que nós não conseguimos, o emprego que se arranjou na função pública no concurso arranjado, e uma grande parte dos portugueses, precisamente porque é permeável este tipo de coisas, permite que o governo ou que as instituições públicas sejam corruptas, porque de certa maneira também se sente corrupto. E isto é um problema que é cultural e é difícil de resolver, porque, e por exemplo, na Alemanha eu não noto tanto isto. Se calhar é mais a minha percepção, mas esta ideia de que a corrupção endémica é mais, se calhar, no sul do que no norte da Europa. Eu acho que as pessoas nos países nórdicos têm mais vergonha, não é? Ou seja, é feio. Por exemplo, tudo o que está a passar agora no governo, eu não acho que está a passar nada diferente do que sempre se passou. Eu acho mesmo. Eu acho que as pessoas estão a ficar um bocadinho mais exigentes.
É a única diferença. Acho. Achas que mudou? Achas que de repente começaram os políticos Há quanto tempo é que estás fora? Estás fora já há uns anos. Tu vês isto de ver de fora é diferente, não é? Eu digo isto muitas vezes ao Gonçalo. Acho que vocês têm esta parte, como estão fora, veem isto de forma diferente. Mas continua, como é que tu vês? Estou curioso, como é que vês isso? As pessoas ficam com mais formação e tens dois partidos que são absolutamente diferentes de tudo o que houve até hoje, que é o Chega e a Iniciativa Liberal. Ou seja, nós temos o Estado capturou o país, certo? Ou seja, tu deves ter a carga tributária está, ou seja, o PIB, o consumo, o despesa e o PIB acho que está em 50% ou 60%. 100%. Mais juntas as IMAs, aquilo vai dar para aí 60% ou 75%. Só os 25% é que não são o Estado, vamos imaginar. Ou seja, tudo depende do Estado, tudo. Todas as oportunidades, qualquer ordenado, depende muito, não é? São ordenados de, sei lá, vocês viram as coisas todas, não preciso dizer. E depois não há muita responsabilização, o nível de responsabilização é do mais baixo, porque numa empresa, se tu te portares mal, é mais fácil ser despedido. Ou seja, daqueles problemas que toda a gente conhece, certo? Problemas que existem em todo lado. Não é, quando houver governos e Estado, há estes problemas, exatamente. O que eu vejo, quando olho para Portugal, eu sinto que o país está capturado. E quando começa a faltar pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. Sim. E como agora apareceram estes dois partidos que são diferentes, que ainda não estão integrados no sistema, ainda. E ela já está a começar, não é? Ou seja, quando estas pessoas começarem a ter os seus empregos no sistema, é normal. Tipo, eu não estou a dizer que eles são piores que os outros, eu não estou a dizer que os políticos portugueses são bons, porque eles dão ao povo o que o povo exige. Não é? Não estamos à espera de um Salvador que vai dizer não. Estás mesmo longe, estás a ver, estás mesmo. Imagina, porque repara, eu estavas a falar, o PS não pode ganhar as eleições outra vez? Mas repara, depois de toda esta publicidade má, o que é que isto quer dizer? As pessoas quer dizer que as pessoas não têm exigência. Da mesma forma que tiveste os incêndios há 2 anos atrás e morreram uma centena de pessoas e não existiu qualquer consequência política disso. Nós vivemos em síndrome de Estocolmo. Põe-te no lugar dos reformados, da função pública, das empresas que dependem do Estado, dos políticos, põe-te do lado dessa gente toda. Desde 2019, quem é que tu gostavas de ter no poder? Mas o problema mas aí é que está. Não é? Papá, sim. Mas o problema é que são esses que votam. O problema é que são esses que votam. Ainda por cima são esses que votam. Por isso, eu acho que nós estamos aqui vamos fazer este exercício, Miguel. Tu és o querido líder, certo? Portanto, tu és o querido líder, este está aqui o teu governo, e há um deles que mente descaradamente aqui numa comissão. E portanto, e tu, tranquilo, fica ele, ok, eu confio nele, tu achas isto normal? Se eu acho normal, já que são coisas políticas e, por exemplo, o António Costa tem muita mais capacidade política do que aquela que eu algum dia consegui imaginar ter. Ou seja, isto são políticos por profissão, são pessoas que chegaram ao topo. Isto significa que não vamos ter Miguel Milhão 2026? De certeza absoluta. O António Costa eu olhando para fora, não gosto das políticas que ele faz, como é natural, porque eu vejo que não produz o valor e acho que seria... Mas ele dá ao povo que quer e consegue estar no cavalo, sentado, controlar tudo e manter tudo há anos, há muitos anos. Ele também faz isto quase desde que nasceu, quer dizer, qualquer pessoa que passa aqueles anos na política tem que ser bom a fazer aquilo. Mas ele nunca fez mais nada, não é? E não é preciso também alguma sociopatia, mas é preciso alguma sociopatia para o fazer. É impossível, eu não conseguia dormir à noite. Não, podes acreditar naquelas coisas. Tu acreditas, ele acredita, é logo quem. Sim. Mas repara, se a tua vida é ser político, são tantos anos, não é? E o povo gosta, botam nele, ele é que tem razão. Sabes o que eu quero dizer? Não é argumentos, não. Se calhar é. Mas eu tenho a ver, eu acho que desculpa só fazer este ponto, eu acho que tem a ver muito com um ponto que um convidado nosso fez também. Desculpa, ele diz para assim: Portugal não cresce. Ele diz: o problema é dos portugueses. Claro. Tipo, eu estou a fazer o que os portugueses querem. Claro. E aí entra um argumento que um convidado nosso fez e que fez todo sentido para mim, que é: os portugueses já não lutam por uma vida melhor, lutam para a vida não ficar pior. E acho que há muito esse receio de, ok, mas o PS ainda nos garante umas coisas, houve ali o intervalo com o Passos Coelho que nós tivemos a nossa renda cortada. Isso, não existe aquela mentalidade de sacrificar o presente pelo futuro, não é? E quando um povo descobre que pode votar num governo para receber coisas, acabou, não é? Ou seja, é como os meus filhos, se eles aprendessem que se votassem em mim conseguiam ter as coisas deles, ia ser bonito, não é? Imagina que isso é o Pai Natal, não? Isso já não é governo, imagina, nós aqui na empresa temos a cena do podcast, que hoje vai eu ajudo no podcast. E hoje vai o CEO. Metade das perguntas é pedicianas.
percebes? É normal. Podemos ter isto, podemos ter aquilo, podemos ter mais aquilo, podemos ter aquilo, ou seja, e repara, se nós fôssemos um governo e dependêssemos da votação, ou neste caso o CEO, que depois tem que dar responsabilidades aos sócios, dependesse da votação dos funcionários, Acediam a tudo. acedia ao máximo que pudesse, sacrificava ao máximo o futuro que pudesse. É absolutamente normal. Então, eu acho que se a população tivesse capacidade para perceber que é preciso sacrificar o presente pelo futuro e que daqui a 10 anos já teriam 20 anos, é uma mudança incrível. Nós podemos olhar para muitos países. A Irlanda é um exemplo incrível, não é? Nesse caso. Repara, se nós aqui dizemos não, vamos aumentar os impostos às empresas, os gajos têm os impostos em 12% e arranjam técnicas para as empresas pagar zero há anos e anos e anos, mas nós aqui somos a virtude e o caralho. E tipo, eu vou para países, conheço países que já vivi lá há bastante tempo, que não fazem nada as pessoas, não trabalham e vivem melhor que os portugueses, mas não trabalham, só usam assim sistemas de facilitar a vida das empresas e coisas assim. As pessoas não fazem nada. Só são donos de restaurantes. E a questão é, significa que nós realmente não estamos a fazer as coisas como deve ser, porque aqui o pessoal trabalha em Portugal. Pelo menos o setor privado trabalha-se. O setor público existe menos responsabilização por causa do sistema como é que ele é. Mesmo assim, eu vejo as pessoas a trabalhar. Não vou dizer que podiam render mais, podiam. Mas eu acho que a problemática tem a ver com isso. Tem a ver com o país capturado. E eu, sinceramente... por exemplo, eu acho que o Passos Coelho foi o melhor primeiro-ministro de sempre. Eu acho que nisso estamos quatro de acordo. Mas eu nem voto PSD, nem voto nada, porque eu nem voto em Portugal, não tenho interesse nenhum. Sou sincero, para mim até poder ser... Por exemplo, eu acho que o melhor político de sempre é o José Sócrates. É um gênio da política. É o que eu acho, um gênio. Ou seja, eu acho que eu só não convencia, eu não sei quem é aquele que não conseguiria convencer. Mas a questão é, se olharmos para um político com uma capacidade de convencer, de mover populações e criar empatia, eu nunca vi uma coisa assim, não é? Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, eu não estou ligado a partidos nem a visão economistas, porque eu também acho que nem o PSD tem uma visão económica para o país, porque está também capturado, não é? Mas o que aquele senhor fez, e com o apoio da Troika, que dá uma ajuda, não é? Poder sacrificar... Eu acho que se ele não tivesse perdido as eleições, entre aspas, Portugal tinha crescido 5, 6, 7%. Mas é uma dicotomia interessante achares o Passos Coelho um excelente primeiro-ministro, o Sócrates o melhor político, porque é sinal que... político. É sinal que ser um bom político nada tem a ver com ser um bom gestor ou um bom gestor quer de finanças, quer de recursos humanos. Eu, se fosse primeiro-ministro, não fazia nada. Só contratava os melhores. Era o que eu digo. Onde é que estão os melhores? Como fazem os países tipo da Arábia Saudita, é assim? O Dubai. Mas o António Costa fez isso, contratou o Cabrita, agora tem o Galamba. Os melhores dentro da lista do casamento. Seja, é normal que depois no sistema político tu tens que trazer as pessoas que te apoiaram, que te ajudaram. Ou seja, ele não tem culpa. É assim que a máquina funciona. Mas isto, um homem do fraco, uns homens do fraco a falarmos, a dizermos isto vai ser histórico. O Sócrates é o maior até agora. Mas vocês não concordam? Por favor, termina o que tens para dizer e vamos avançar. Digo-te uma coisa, eu acredito do coração que se o Sócrates candidatasse a primeiro-ministro ganhava outra vez. Nós falámos nisso há umas semanas, exatamente sobre isso. Com uma categoria do caralho. Eu não sei se é possível se candidatar. O Presidente da República pelo menos. Então já ganhou. É possível. Eu vou terminar muito rápido antes que o Zé Carlos me dê aqui um enxerto de porrada em direto. O número 5 já falámos aqui, somos mentalmente dependentes do Estado, criámos o Estado e fizemos os escravos dele. E o último, que não é bem uma razão, é mais uma embirração pessoal, que é... achamos que os títulos académicos são posições biliárquicas e temos excesso de pretensionismo. Eu acho que já se acha menos, não achas? Acha-se menos e eu noto uma grande diferença. Portugal foi há quanto tempo? Eu saí de Portugal há 8 anos atrás e era aquela altura em que ainda se sentia um bocadinho. Sim, acho que agora cada vez se sente menos. É mais tu, não é? Agora usa-se mais o tu. E agora já, o curso já, estás a ver, é aquela cena de, ou seja, é uma coisa importante, mas não é
o que tu estavas a afirmar agora. Mas perdeu e tu muito, provavelmente acho. tens mais experiência do que eu, porque passaste por muito mais sítios. Este é o único sítio em que um licenciado em Geografia quer ser doutor. É o único sítio. Eu nunca na minha vida experienciei uma outra cultura, um outro grupo eu de também não, pessoas sou sincero. que me vai dizer Eu não disse. eu sou o doutor Na Índia, Gomes talvez. Na Índia. mas doutor, Nos doutoramento, Estados doutor Unidos as médico, pessoas- não, doutor de. Não, nos Estados Unidos eles gostam de ser licenciatura. tratados por doctor não sei o quê, percebes? Quando são médicos. Não, se forem médicos. Só os Tem médicos que chamam PhD. doutor. O PhD. Mesmo. Tu conheces muitos portugueses que vivem nos Estados Unidos. Eles têm um PhD, não é? Ou seja, Sim, um PhD PhD que significa que fizeram um doutoramento. Doutoramento, não é? Mas, por exemplo, o doutor é o médico. Doutor é não o médico. É o médico. Doctor. Muito bem. Vamos avançar para a área internacional. Eu não sei se posso sugerir um intervalo. É como vocês quiserem. Nós habitualmente nos Homens do Fraco fazemos agora entre o país e o mundo, é isso. Fazemos aqui um pequeno intervalo. Isto nós começámos a fazê-lo com interesses. Queríamos sugerir a quem quisesse patrocinar que nós podíamos fazer um spotzinho que colocávamos agora aqui a meio. E portanto fica aqui o recado. Se alguém quiser, estejam à vontade, contactem-nos. Nós vamos fazer então aqui uma pequena pausa, voltamos já a seguir. No podcast nós pomos uma música para aí com 2 segundos, só mesmo para fazermos aqui a interrupção, e depois já voltamos com os temas internacionais, está bem? Até já. Espetáculo. Os homens do fraco não deixam nada por cobrar.